Olá mundo, eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai falar sobre vetores em JavaScript. Aqui no meu NetBeans eu vou criar um novo projeto, HTML5, vamos colocar o nome dele de vetor, exemplos vetores. Ok, você escolhe onde você vai salvar lá, né? Que nem nos outros vídeos eu já comentei. Beleza, a gente pode fechar esse monte de coisa que abre aqui. Deixa só index.html. Os vetores, eles são variáveis que recebem vários valores. E cada valor vai ter o seu índice. A gente já viu isso lá em Pascal, né? Então, se você ainda não sabe o que é um vetor, tá confuso, é legal você assistir primeiro o vídeo de Pascal, tá? Para entender bem a lógica do vetor, para depois saber como utilizar. Mas enfim, aqui eu vou dando algumas dicas também. Então, vamos mudar o nome aqui para vetores. E a gente vai falar hoje de como criar um vetor no JavaScript. É muito simples, muito fácil criar um vetor no JavaScript e super usável. Tem várias funções que a gente até chama algumas de callback, que são utilizadas em vetores que facilitam a nossa vida. A gente não precisa gravar todas, né? A gente pode saber que elas existem e quando a gente esquecer, a gente pode dar uma pesquisada no Google. É sempre legal você pensar o seguinte, você não precisa saber tudo, você precisa saber que as coisas existem e aí quando você não sabe fazer, você dá uma pesquisada no Google. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ensinar você como escrever um vetor, tá? Então nós vamos colocar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a gente vai fazer um vetor de nomes. Então a gente bota o var na frente, que nem quando a gente vai declarar uma variável, porque vetor também é uma variável, né? Coloca o nome dele, lembrando aquele mesmo esquema de nome de variável. Não pode ter acentuação, não pode ter cedilha, não pode ter espaço. Você coloca um igual. E aqui, como eu vou fazer um vetor de string, cada item do vetor tem que estar entre aspas. Isso só vai acontecer quando a gente estiver fazendo um vetor de string. Quando a gente estiver fazendo um vetor de número, eu vou mostrar depois, a gente não coloca aspas. Abre colchetes e cada item daí vai ficar entre aspas. Ok, então digamos que a gente tenha um vetor com dois valores, que é Ana e Carla. Beleza, eu vou usar o console log para mostrar esses vetores. Então vamos lá. Console log, quase não uso, né, o console log, mas tem muita gente que ensina JavaScript só com console log. Eu gosto da interação com o usuário, então por isso que eu não uso tanto. Mas quando a gente está trabalhando, é interessante o console log para a gente ver o que está acontecendo no nosso código. Então ele serve bastante pro programador, deixa eu ajeitar meu microfone que tá torto, pro programador descobrir erros, poder visualizar melhor. Então, deixa eu selecionar o Chrome de baixo e vamos ver aqui. Vou dar um Shift F6 para executar. Ele vai abrir aqui no Chrome e não vai aparecer nada. A gente clica com o botão direito, inspecionar. Vamos aqui no console. Opa! Console. Aqui ele fez array2 e mostrou os nossos valores do nosso vetor. Ele até já mostrou aqui, depois eu vou falar melhor sobre cada partezinha dessa, tá? Mas ele já mostrou mais informações aqui. Beleza, então aqui tem o nosso vetor. Dependendo do console que você usar, do software que você usar, ele só vai mostrar realmente o vetor que nem tá escrito aqui, ok? Agora vamos fazer um vetor de números. Então, eu vou chamar ele de vetor. Tem que cuidar quando você estiver utilizando vetores, porque você definiu um vetor, mas no meio do código você não lembra mais se aquilo é um vetor ou não. Então, você pode definir um padrão. Tem pessoas que, por exemplo, sempre que vai fazer um vetor ou um array, né? Depende da linguagem, mas é a mesma coisa. Eles colocam um Vzinho na frente, um A na frente, ou colocam nomes array, por exemplo, para não esquecer que aquilo lá é um vetor, tá? E tentar, ao máximo, deixar isso bem definido, porque vai ficar mais fácil depois de você utilizar. Então aqui eu vou botar números aleatórios, sei lá, 30
todos separados sempre por vírgula. E percebam que nesse eu não utilizei as aspas. Por que eu não utilizei aspas? Porque a gente está fazendo um vetor de números inteiros, tá? A mesma coisa se fosse de float, de números com vírgula. A gente também não utilizaria aspas, somente em strings, ok? Console log, eu vou escrever o meu vetor. Ok, vou salvar, Shift F6 para executar. Eu até posso voltar nesse aqui, que já tá aberto, e atualizar. Agora ele apareceu da outra forma, né? É porque antes só tinha um, mas se a gente clicar aqui pra baixo, ele aparece bem bonitinho. Então, será que tá dando pra ver? Deixa eu dar um zoom aqui. É que eu gostei. O zoom não aplica aqui. Vamos abrir a lupa. Então, ó, ele apareceu aqui o vetor, o primeiro, né, que a gente tinha feito, e o segundo. E sempre na frente ele tá aparecendo quantos elementos que tem nesse vetor. Beleza? Beleza, pequeno probleminha com a minha lupa aqui. Continuando. Acho que dá pra ver lá tranquilo, né? O NetBeans, ele não tem um executor de console. Isso é uma coisinha ruim dele. Na verdade, ele, até onde eu sei, ele não tem. Pode ser que tenha uma extensão e tal, e eu não sei. Mas tem alguns softwares de programação que eles têm já o console embutido neles, tá? Mas a gente vai vendo ali no navegador também. Ok. Eu minimizei ali os projetos para ficar melhor a visualização na tela. Agora que eu já mostrei, já sei definir ele, eu vou ensinar para vocês algumas coisas legais. Então aqui eu vou deixar comentado para a gente não se perder. Então, como escrever um vetor? Então, eu escrevi aqui vetores de tipos diferentes, né, para vocês aprenderem. E agora vamos ver como é que a gente faz para mostrar posições. Beleza. Então, para a gente mostrar a primeira posição do vetor, a gente vai mostrar o primeiro índice do vetor. Então, eu vou botar aqui console.log, que eu quero mostrar a primeira posição do vetor. Eu vou fazer o seguinte, só vou organizar aqui a minha tela. Ver se vai dar certo. Ok. Assim. Ok. Então, aqui é o meu Google, né? Como eu vou mostrar tudo no console, acho que vai ficar legal, assim. E aqui, meu NetBeans. Aí a gente atualiza aqui e já coloca ali. Apesar de que se eu não instalei, porque esse computador ele foi formatado, eu não instalei, mas tem uma extensão, né? Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou falar de novo, tem uma extensão do Chrome pra você atualiza aqui, salva aqui, ele já atualiza aqui automaticamente, bem legal. Beleza, então mostrar a posição. Então a primeira posição do vetor, né, seria a posição 1. Então eu vou botar aqui, eu vou trabalhar com esse segundo vetor ali. Então vetor, aí você abre colchetes e coloca a posição que você quer mostrar na tela. Aqui eu tô usando console log, mas se a gente usasse document write também daria certo, tá? Então eu vou atualizar aqui. E ele vai mostrar o número 20 aqui, ó, tá? Eu sei que às vezes fica estranho porque no console aparece um monte de coisa, mas é o número 20 que ele tá mostrando. Aí você vai dizer pra mim, mas prof, esse 20 é o segundo número. Sim, foi proposital esse exemplo. No JavaScript, a primeira posição é a posição 0. Em muitas linguagens é assim, tá, gente? Ai, mas como é que eu vou começar a contar no 0? Eu acredito que deva existir algum motivo para isso, mas sinceramente não pesquisei. E também não sei, mas podemos dar uma pesquisada sobre isso. Mais um vídeo que eu falo que vou pesquisar alguma coisa. Agora eu botei a posição 0. A posição 0, então, é a primeira posição do vetor. Apareceu aqui o número 7, ok? E o número 7 é a primeira posição do meu vetor. Então, mostrando posições na tela, é super simples, é só colocar o índice da posição que você quer. Então, se eu quisesse mostrar todo o meu vetor, eu mostraria o 0, depois o 1. Na verdade, teria outras formas mais fáceis de mostrar. Mas quando quer mostrar uma
posição específica, você coloca o nome do vetor e dentro dos colchetes o índice. Ok, agora digamos que eu quero mudar o valor de uma posição do meu vetor. Então, modificando um valor dentro do vetor. Aqui às vezes eu olho pro lado, gente, porque eu tenho o meu roteiro aqui do lado do vídeo, né? Pra eu não me perder e tal. Então, às vezes eu olho pro ladinho pra ver se eu tô seguindo o roteiro e não esqueci nada. Então, digamos que eu quero que agora, na posição 0, que é a primeira posição, não tenha mais o número 7, tenha o número 10, ok? Então, aqui ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o 7 por 10, ok? Vamos ver se isso deu certo. Vou usar aqui o console.log, vetor. Vetor, quando eu faço isso, ele vai mostrar o vetor todo. Então, vamos dar uma olhada aqui do lado. Ó, ele mostrou de novo o vetor. Lembra, ó, aqui em cima, ele estava mostrando antes o vetor, antes da gente modificar. E aqui ele tá mostrando de novo, ó. Ele mudou o 7 pro 10. Então, assim, a gente modifica um valor dentro do vetor. Ok. Agora eu vou ensinar para vocês algumas funçõezinhas extras que a gente tem no JavaScript para brincar com os nossos vetores. Então, digamos que eu queira adicionar um valor ao meu vetor. Dependendo da linguagem, isso não é possível, você não consegue adicionar um valor no seu vetor. Mas o JavaScript, como ele é diferenciado em algumas coisas, até ele é fracamente tipado, ele tem essa opção. Isso é muito legal. Por quê? Você não precisa ir lá, mudar o índice do vetor, que nem no Pascal, e daí adicionar. Aqui você já vai direto e adiciona. Então, adicionando um valor, dentro do vetor. Esse valor, ele vai ser adicionado no final do vetor, tá? Existem formas da gente modificar valores específicos dentro de algumas partes do vetor e adicionar até no meio, ok? Então, eu vou colocar o vetor que eu quero. No caso, o nome do meu vetor é vetor, né? Por isso que é vetor. Agora, digamos que se fosse lá no vetor nomes, eu botaria vetor nomes, ok? Mas como eu tô usando no vetor, agora eu vi que ficou meio confuso. Mas enfim, é o nome da variável. Bota um ponto e aí você vai botar push. E ali dentro dos parênteses, você vai colocar o número que você quer adicionar. Digamos que eu quero adicionar o número 60 lá no final do meu vetor. Então, eu vou botar um console.log. Eu deveria ter feito uma função para o console.log para não precisar ficar escrevendo ele sempre. Vamos escrever o vetor para ver se ele adicionou o 60. Ó. Salvei aqui, vou atualizar aqui, ó. Olha só, agora o meu vetor, ó, ele tem o 60 aqui no final dele, então ele adicionou no final. Existe também uma função muito útil, que é a função da gente mostrar qual o tamanho do meu vetor. Então, para mostrar o tamanho do meu vetor, aqui eu posso usar o console.log, mas a gente pode usar essa função dentro, por exemplo, de um for, para visualizar, tipo assim, eu não lembro quantos índices tem o meu vetor, ou ele vai ser modificado no meio do código. Então, para eu não ter um pré-definido, eu uso esse comando dentro do meu for, e em vez de eu mandar o for repetir até 5 vezes, eu mando ele repetir até esse comando, daí ele repete até o número máximo que tem o meu vetor. Então, a gente bota vetor ponto length, acho que é assim que se fala. Então, o vetor length vai dizer quantos valores tem no meu vetor. Então, aqui eu tenho 6 valores. É interessante isso aqui para a gente saber se foi adicionado valores e tal dentro do vetor. Beleza. Agora, se eu quiser escrever um vetor sem nenhum valor. Então, escrever um vetor com 0 elementos. Por que a gente escreveria um vetor com 0 elementos? Porque a gente pode começar um vetor com 0 elementos e depois ir adicionando os elementos, com push, por exemplo. Então, eu vou chamar esse vetor de vazio. A gente só abre colchetes, fecha colchetes, tá? Então, o vetor vazio, ele não vai ter nenhum elemento. Nem vou posso mostrar ele aqui na tela? Mas eu não lembro como que ele mostra ali. Mas eu acho que ele não mostra nada. Vamos ver. Ó, ele mostra vazio, ok? Então, é uma opção também. Vamos para outra função.
para a gente remover o último elemento do vetor. Como eu disse para vocês, existem várias funções. Essa aqui, por exemplo, para remover o último, mas existem outras funções. Eu não vou mostrar todas porque são bastantes, mas fica a dica de vocês entrarem no site do W3 Schools. O site do W3 Schools é um site de referência para quando a gente vai desenvolver web, tá? E ele é em inglês, mas é muito simples. Você pode trabalhar com o Google Tradutor, já é legal treinar o inglês também. Você pode visualizar lá, tem uma parte só de aprender JavaScript. Eu vou mostrar no final desse vídeo que eu acho que vai ficar melhor, se eu não esquecer. Mas lá tem todas essas funções que eu estou ensinando e outras mais. Então, o vetor pop, ele vai remover o último elemento do vetor. O nosso último elemento é o 60, que foi aquele que a gente adicionou depois. Vamos ver se deu certo. Então, eu vou escrever aqui, console log vetor, vamos atualizar aqui. Ó, ele removeu o 60 e agora o meu vetor tem tamanho 5. Beleza. Agora, eu vou ensinar uma função para remover o primeiro elemento do vetor. Aí você deve estar pensando, para quê? Tem situações em que é necessário a gente ter esse tipo de interação com o nosso vetor, tá? Então, assim, pode ser que você nunca use, mas pode ser que tenha situações em que você precisa utilizar. Ali eu não digitei tudo, eu dei um Ctrl espaço, e aí quando eu dei um Ctrl espaço ele autocompletou, só botei o ponto e o S. Então, vetor, tá difícil, vetor shift, ele vai remover o último valor do meu vetor. Beleza, vamos botar um console log. E vamos colocar aqui o vetor. Vamos ver se ele removeu. Ele teria que remover o número 10. Ok, agora o meu vetor tem 4 elementos e ele removeu o número 10 dali e deixou ali o resto dos meus números. Beleza. Só virei aqui o meu roteiro para eu não esquecer de nada. Agora, a gente tem uma opção que é muito válida, muito útil, que se chama concatenar vetores. O que é concatenar? Concatenar é a gente juntar duas coisas na programação. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável Ellen e eu tenho uma variável Carla e eu somo as duas, eu vou ter a variável Ellen Carla, ok? Então, concatenar é juntar. E a gente consegue fazer isso com vetores, e isso é muito útil. Concatenar vetores. Por quê? Eu posso receber umas informações, posso receber outras informações e eu quero essas informações separadas primeiro, mas depois eu quero juntá-las todas para fazer alguma interação. Então é legal a gente concatenar. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada garotas. Uma variável, um vetor chamado garotas. Vou botar Ana e Carla, que nem eu fiz o outro. Ok, e eu vou ter um vetor chamado garotos. Ok, abre colchetes e aqui você coloca o nome dos garotos. José, Bruno, João. Ok, agora a gente vai criar um vetor concatenando. Então eu vou chamar de todos. E aí você coloca qual que você quer que venha primeiro. No caso, eu quero que venha primeiro o primeiro vetor, garotas. Aí você bota ponto, concate. E aí você coloca o que você quer concatenar junto. Garotos. Opa! Tá difícil, vou concatenar garotas com garotos. Vamos ver se vai dar certo. Vou botar aqui console log todos. Então, o que ele vai fazer? Todos é a junção dos dois vetores, certo? Então, ele vai ter que mostrar Ana, Carla, José, Bruno e João e vai criar um vetor com 5 elementos. Ok, ó, um vetor com 5 elementos, com esses elementos aqui. Isso aqui é muito útil mesmo. Existe uma função no vetor que eu acho muito boa, cachorrinhos participando do nosso vídeo, é ordenar um vetor em ordem alfabética. Já vou adiantando que isso não funciona para números, tá? Mas para letras sim.
Então, pra gente fazer isso, a gente faz o seguinte. Digamos que eu quero pegar aquele vetor todos agora e quero botar ele em ordem alfabética. Então, você coloca o vetor que você quer. No caso, eu quero o vetor todos, ponto, sort. Ok? Percebam que essas funçõezinhas, geralmente elas têm esses parênteses no final. E se não colocar, dá errado, tá? Então, cuidado pra não esquecer. Beleza, vamos atualizar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, ele pegou o vetor todos, que tá aqui, e ordenou. Ó, ele botou Ana, Bruno, Carla, José e João. Ele não vai ter como ordenar, tipo aqui, por exemplo, José deveria estar depois de João, certo? Ele vai ordenar pela letra, e aqui, quando tem duas letras iguais, ele coloca pelo que aparece primeiro. Não é a melhor ordem alfabética do mundo, mas já é alguma coisa, né? E tem como a gente ordenar invertido. Inverter ordem alfabética. Console log. Por que não funciona com número? Porque ele não vai colocar por... Como é que eu vou te dizer? Ele não vai colocar por número, ele vai colocar por tamanho de caractere. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ter dois algarismos, por exemplo, o número 20 e o número 100, e daí ele se confunde, tá? Então tem que cuidar com isso. Todos reverse, ele vai inverter. Ó, ele botou invertido, a ordem invertida. É inútil esse reverse. Talvez tenha situações em que a gente precisa, tá? E eu vou comentar aqui pra você não esquecer. Não funciona com números. Pra gente ordenar com números, a gente utiliza, né, o método boolean. Ok, pessoal, então essas são algumas interações que a gente pode fazer com vetor. Existem várias outras, eu já esqueci. Vamos abrir aqui. W3 Schools. Então, para quem não conhece esse site, ele é muito bom, ele é referência em tudo, tá? Deixa eu abrir ele na tela toda. E aqui do lado ele vai ter para você learn é aprender, né? Então, todas as coisas que você pode aprender. Você vem aqui, ó, JavaScript. E aí ele tem tudo que a gente pode aprender de JavaScript. Aqui a gente tem os arrays, que são vetores, né? E aí, aqui ó, até tem vários exemplos que eu fiz nesse vídeo que eu tirei daqui. E aí você consegue clicar em Try It Yourself, que Try It... Sou alfabetizada em inglês, só que não. Tente você mesmo, né? Teste isso você mesmo, enfim. E aí você consegue visualizar o código e você consegue visualizar aqui do lado, bem legal, e você consegue modificar ele e tal, inverter. É muito legal, muito útil esse site. Então, sempre que eu tenho dúvida de código, eu entro no site do W3 Schools. Então, pessoal, isso aí, esse foi o nosso vídeo falando sobre algumas funçõezinhas básicas de vetores. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!